Você provavelmente já ouviu falar dessa história. E se ainda não ouviu, saiba que você está prestes a conhecer um dos casos mais famosos e misteriosos da história da humanidade. Sabe aquela música dos patinhos que foram passear, só que nenhum voltou de lá? Foi basicamente o que aconteceu, só que de uma forma muito mais macabra. Eu sou o Gessé Diniz, e estou aqui para falar do incidente de Dyatlov Pass. Se é a sua primeira vez aqui no canal, deixe seu like e inscreva-se se você ainda não for inscrito. Já deixou seu like e já se inscreveu? Então agasalhe-se, porque hoje viajaremos para a Rússia. (2 de fevereiro de 1959). 9 esquiadores russos morreram ao norte dos Montes Urais, na costa leste da montanha Kholat-Syakhl, que em Mansi significa Montanha dos Mortos. Ou seja, lá não é o melhor lugar do mundo para se visitar. Desde então, o lugar ficou conhecido como Dyatlov Pass, ou Passo Dyatlov, e ele recebeu esse nome por causa do líder da expedição, Igor Dyatlov. A expedição começou em 27 de janeiro. O grupo era formado por 10 pessoas, sendo 2 mulheres e 8 homens. Igor Dyatlov, Yuri Doroshenko, Zinaida Komorogrova, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Semyon Zolotaryov, Yusei Slobodan, Yuri Krivonichenko, Nikolai Tribo-Brignonel e Yuri Yudin, o único sobrevivente. E a maioria era estudante ou graduado no Instituto Politécnico de Ural, que hoje é conhecido como Universidade Técnica Estadual de Ural. O objetivo da missão era alcançar Otorten, uma montanha localizada a 10 km de onde o acidente aconteceu. A montanha era classificada como sendo de categoria 3, a mais difícil entre as escalações. Só que todos os integrantes do grupo eram especialistas em escalações, então deveria ser só mais uma escalada, certo? Errado. De trem, o grupo foi para Ivdel, uma cidade que fica ao centro de Oblast. Dali, eles pegaram um caminhão para Vizay, o último assentamento inabitado ao norte, começando a marcha para Otorten no dia 27 de janeiro. No dia seguinte, Yuri Yudin apresentou problemas de saúde e precisou voltar, e é só por isso que ele é o único sobrevivente da expedição, ou ele também teria morrido. Em 31 de janeiro, eles alcançaram a beira de um morro e se prepararam para escalá-lo. No dia seguinte, eles desceram o passo, e tudo indicava que eles planejavam atravessar o local e acampar do outro lado na noite seguinte. Só que as condições meteorológicas não estavam ajudando, e a tempestade de neve era tão forte que não dava nem para enxergar um palmo diante dos olhos. Eles acamparam em Vizay, só que nem deveriam ter saído de casa. Como eu disse antes, a montanha onde eles estavam, a Kholat-Syakhl, significava Montanha dos Mortos, em Mansi. Mansi era um povo indígena que morava na região, e eles tinham algumas lendas. No passado, 9 caçadores Mansi foram para a montanha, mas eles acabaram sendo encontrados mortos no dia seguinte. Eles acreditavam que a montanha era encantada, e que acabava levando a alma de quem passasse por ali. Outra montanha que tinha ali, e que estava no cronograma da equipe, era a montanha agora Otorten. Em Mansi, Otorten significa não vá lá. Mano, se o nome da montanha é não vá lá, você não vai lá. Eles deviam retornar em 12 de fevereiro, mas como vocês podem imaginar, isso nunca aconteceu. Eles também estavam enviando telegramas para suas famílias, para informar sobre a escalada e como ela estava sendo. Mas a partir de determinada data, os telegramas pararam de chegar. Tudo bem, atrasos são comuns nesse tipo de expedição, mas 8 dias já tinham se passado e ninguém tinha nenhuma notícia dos jovens. Os familiares exigiram uma busca, e os responsáveis pelo instituto enviaram as primeiras equipes. Posteriormente, até mesmo forças policiais e o exército foram envolvidos. No dia 26 de fevereiro, um avião militar encontrou os restos do acampamento enquanto sobrevoava o local. Equipes de busca foram enviadas e foi confirmado que era mesmo o acampamento dos estudantes. Só que não havia ninguém lá. A barraca tinha sido destruída de dentro para fora. É bom lembrar disso. E todos os pertences dos jovens, ou quase todos, já vou explicar isso, ainda estavam lá. Havia várias pegadas ao redor da barraca, e as equipes de busca as seguiram até a floresta, que ficava a mais ou menos 500 metros de distância da barraca. Ali, eles encontraram os corpos de Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko. Eles estavam descalços, e apenas usando as roupas de baixo, o que não faz nenhum sentido. Para vocês terem uma ideia, estava fazendo menos 30 graus, e isso era considerado quente, porque poucos lugares no mundo são mais frios que o inverno russo.
Também encontraram restos de uma fogueira, e no pinheiro que havia ali perto, tinha pequenos pedaços de carne humana. Como as mãos de ambos estavam em carne viva, ficou entendido que eles estavam tentando arrancar pedaços da árvore para colocar na fogueira, ou que tentaram subir nela o mais rápido possível, mas os galhos acabaram cedendo com o peso dos dois. Não havia nenhum animal selvagem por perto, então os legistas não conseguiram definir o que era tão perigoso a ponto de os dois terem corrido tão depressa, no frio, sem pegarem nada na barraca e terem tentado desesperadamente subir na árvore. Ali perto, eles também encontraram o corpo de Igor Dyatlov, o líder da equipe. Seu rosto estava virado em direção à barraca. Em uma das mãos, ele segurava ramos de árvores. A outra tapava seu rosto, como se algo estivesse entre ele e a barraca e ele não quisesse ver aquilo. Cerca de 150 metros depois, eles encontraram o corpo de Rustem Slobodan, que estava com uma fratura de 17 centímetros na cabeça. Também havia sangue ali perto. Eles continuaram buscando e encontraram o corpo de Zinaida Komogorova. Os últimos 3 corpos sugeriam que eles estavam voltando para a barraca e não correndo dela. O restante da equipe só foi encontrado em 4 de maio, quando houve o degelo. Avalanches são comuns naquela região, então imagine a quantidade de gelo que tinha para demorar tanto tempo para os corpos serem encontrados. Os últimos 4 corpos foram encontrados, onde os corpos dos 2 Yuris também foram encontrados, só que diferente deles, eles estavam vestidos, mas de uma forma bem aleatória, como se eles estivessem com pressa de sair da barraca, vestiram as primeiras coisas que viram e saíram correndo. O tórax de Lyudmila foi afundado. Ela também tinha fraturas nas costelas e no crânio. Seus olhos foram arrancados, sua boca estava aberta de uma forma inexplicável e sua língua também foi arrancada, assim como seu lábio inferior. O pé dela estava envolvido em um pano improvisado, feito com um pedaço das calças dos outros 2 alpinistas. As costelas de Semyon Zolotaryov foram quebradas, e o crânio de Nikolai Tibou foi esmagado. Como alguns corpos foram encontrados só após alguns meses, o gelo e a água danificaram, e muito, a cena e também os corpos. Durante o funeral, os familiares perceberam que os corpos possuíam uma tonalidade alaranjada que ninguém tinha. Seus cabelos também possuíam um tom acinzentado. Algumas roupas também apresentavam sinais de radioatividade. Até então, a barraca era a maior prova que eles tinham, mas infelizmente, no começo da investigação, os investigadores não sabiam disso. Para eles, o grupo só estava desaparecido. Então a barraca foi totalmente revirada, ninguém tirou nenhuma foto e isso atrapalhou demais a investigação. De acordo com a investigação, havia 2 diários que eles estavam usando para registrar a escalada, mas só um dos diários foi encontrado. Eles também encontraram 4 rolos de câmera, mas depois descobriram que, na verdade, haviam 10 e ninguém nunca descobriu o que aconteceu com os 6 rolos desaparecidos. Com o diário encontrado, foi possível fazer uma reconstrução dos fatos. Eles comeram entre 7 e 8 da noite, e o incidente teria ocorrido entre 9h30 e 11h30 da noite de 1º de fevereiro, ou entre 1h30 e 2h45 da madrugada de 2 de fevereiro. No intervalo entre 9h30 e 11h30 da noite, eles viram algo que fez com que eles corressem desesperadamente da barraca. Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, os primeiros a serem encontrados, também foram os primeiros a morrer. Isso aconteceu porque eles não estavam bem agasalhados, e em partes por causa dos ferimentos. Estava tão frio naquela noite que quando eles tentaram descascar a árvore, eles nem sentiram que estavam machucando as mãos. Não dá para saber se eles estavam tentando conseguir mais madeira para a fogueira, tentando escalar a árvore para ver o acampamento, ou tentando escalar a árvore para se proteger de algo ou alguém. Quando os sobreviventes encontraram os 2 amigos, cobriram eles com galhos e tentaram voltar para a barraca, como eu já havia dito. Igor Dyatlov, Rustem e Zinaida tentaram voltar para a barraca, mas acabaram morrendo de hipotermia. Os outros 4 sobreviventes encontraram um barranco, e não se sabe se eles escorregaram ou tentaram se esconder. Acredita-se que eles tenham tentado se esconder e algo aconteceu, porque o tal barranco não era tão alto, e as sequelas eram semelhantes às de um acidente automobilístico, o que não faz o menor sentido. Após algumas semanas de investigação, o caso foi dado como encerrado, e a causa das mortes foi realmente dada como hipotermia, mas até então ninguém sabia explicar por que ou do que eles estavam fugindo, muito menos porque várias fraturas eram internas.
Por precaução, o exército russo fechou o lugar, para que ninguém mais fosse até lá. Inclusive, o lugar mudou de nome, e não se chama mais Montanha dos Mortos. Hoje, ele é conhecido como Passagem de Dyatlov. Lá, foi feito um mural em homenagem aos 9 esquiadores. No fim, as respostas não foram as melhores. Disseram que eles morreram de causas naturais, sendo 6 por hipotermia e 3 por causa das lesões. Também culparam o líder, Igor Dyatlov, dizendo que algumas das decisões que ele tomou durante o trajeto acabou levando o grupo à morte iminente. Porém, como eu disse, boa parte da expedição foi documentada nas fotos, relatórios e no diário encontrado. Isso acabou gerando várias teorias, que eu vou contar para vocês agora. Na mesma noite em que tudo aconteceu, um outro grupo estava acampando na região. Não era exatamente perto dali, mas se aparecesse algo no céu, por exemplo, daria para ver com clareza, e foi exatamente o que aconteceu. Esse grupo afirma que viu esferas alaranjadas no céu, exatamente acima de onde o grupo de Igor Dyatlov estava acampando. Isso não provava nada, mas muita gente associou isso a OVNIs, o que poderia explicar a radioatividade encontrada nos corpos, e ao fato de os corpos estarem alaranjados. Paralela a essa teoria, há a teoria de que, na verdade, aquelas esferas alaranjadas eram testes dos militares russos. É sabido que aquela região é usada para testes militares como armas, aviões, armas químicas e etc. E acredita-se que um desses testes acabou matando os integrantes do grupo. Isso explicaria a radiação, mas e os ferimentos internos, como eles foram causados? Também poderia ser algum tipo de explosão ou ruído, o que explicaria eles terem fugido desesperadamente da barraca. Se eu estivesse ali, não que eu fosse, e um avião passasse perto o suficiente para eu me assustar, eu também sairia correndo. Lembram do Yuri, aquele que sentiu um pouco de dor, abandonou a escalada e acabou sendo o único sobrevivente? Então, ele precisou retornar ao local para reconhecer os corpos de seus amigos e reconhecer alguns objetos da barraca. Nessa identificação, ele acabou encontrando duas coisas que, segundo ele, não pertenciam a ninguém do grupo. E ele dizia isso com toda a certeza do mundo. Um óculos militar e uma espécie de pano que serve para amarrar os pés e manter o calor. Se não era de ninguém do grupo, como aquelas coisas foram parar ali? Outra coisa que fez Yuri ter certeza que os militares eram culpados não foi o que ele achou, mas o que ele não achou. Segundo os relatórios da investigação, foram encontradas 3 câmeras, mas Yuri jurou por sua vida que na verdade eram 4 câmeras. Mas não era só isso. Ele também disse que não era apenas um diário, mas 2. Será que os militares roubaram uma das câmeras e um dos diários para acobertar algo que os jovens tinham descoberto? Lembram que eu falei que foram os militares que chegaram lá primeiro? Quem garante que eles não chegaram bem antes do dia que eles falaram que chegaram? Eles podem muito bem ter matado os jovens por acidente ou de propósito e pegado algumas coisas da barraca para proteger alguma coisa que os jovens tinham descoberto. Yuri também disse que viu órgãos de seus amigos sendo levados da sala de necropsia. Disseram que eles seriam enviados para testes, mas esses testes nunca saíram, não que a gente saiba. Tem uma outra teoria envolvendo militares, mas essa teoria também envolve membros do grupo. Sim, você não ouviu errado. De acordo com o livro Dyatlov Pass, do autor Alexei Rektin, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolevatov e Yuri Krivonichenko eram agentes da KGB, o antigo serviço secreto da União Soviética, que chegou ao fim junto com o fim da Guerra Fria, em 1991. A missão desse trio era descobrir uma célula de agentes da CIA. Eles deveriam entregar amostras radioativas e tirar fotos dos americanos, mas a missão falhou e os agentes da CIA mataram o grupo. Essa é uma das teorias que mais faz sentido. Zolotaryov acabou se juntando ao grupo apenas no último minuto. Ele tinha 37 anos e era solteiro, o que era bem estranho naquela região e naquela época. Ele também era um veterano de guerra com vasta experiência militar. E essa palavra aqui embaixo estava tatuada em seu corpo. Até hoje, ninguém sabe o significado dela, pois ela não pertence a nenhum idioma. Talvez fosse algum código do grupo ao qual ele fazia parte. E ainda tem mais. O Instituto Politécnico de Ural revelou que Alexander Kolevatov
trabalhou em Moscou como assistente de laboratório em uma instalação científica ultra secreta, enquanto Yuri Krivonichenko trabalhava em Mayak, numa usina nuclear. O autor do livro acredita que essa união não aconteceu por acaso. E você acha que os militares podem estar envolvidos nisso? A teoria mais simples e que não envolve nada de bizarro é a teoria da avalanche. Alguns acreditam que possa ter ocorrido uma avalanche durante a noite, já que isso era comum naquela região. Porém, essa teoria é bastante descartada, já que foram tiradas fotos da barraca antes e depois que tudo ocorreu, e a barraca estava na mesma posição. Se tivesse acontecido uma avalanche, a barraca teria mudado de lugar. E Yuri confiava cegamente em Igor Dyatlov. Ele dizia que, se o amigo acampou ali, próximo à floresta, era porque, naquele momento, aquela era a melhor posição. Como a floresta estava ali perto, caso acontecesse uma avalanche, eles conseguiriam escapar. Uma outra teoria é de que o grupo teria sido atacado pelo famoso Pé Grande, que naquela região é conhecido como Iet ou Menk. Os Mansi, moradores da região, acreditam que foi o Menk quem matou o grupo. Em 2014, um grupo de jornalistas russos foi até o local e gravou o documentário Russian Iet, The Killer Lives. Em português, o documentário ficou conhecido como Morte na Neve, e eu vou deixar o link para esse documentário aqui embaixo na descrição. Algumas pessoas afirmam que na época foram encontradas pegadas que eram quase 3 vezes maiores do que pegadas humanas. E outras pessoas afirmam que na barraca foi encontrado um papel que dizia: "Agora sabemos que o Homem das Neves existe". Porém, a maior prova de que talvez tenha sido o Menk é essa foto aqui. Não vou falar que não é o bichão, mas pode muito bem ter sido um morador Mansi que passou no local bem na hora que a foto foi tirada. Nem todo mundo acredita muito nessa teoria, mas não podemos negar que ela faz muito sentido. O povo Mansi acredita que há forças naturais vivendo naquela região, ou, se preferir, espíritos da natureza, que protegem a montanha e não permitem que ninguém passe por aqueles lados. Você acredita em coincidências? Então olhe isso. Foram 9 jovens que morreram, e como eu disse no começo do vídeo, anos antes, 9 caçadores Mansi também morreram na região. E é agora que fica ainda mais bizarro. Em 1991, um avião caiu ali. Sabe quantas pessoas morreram? Isso mesmo, 9. Em 2013, o filme intitulado O Mistério da Passagem da Morte foi lançado. Ele conta a história de um grupo que, em 2009, 50 anos após o incidente, decide ir para os Montes Urais, tentar descobrir o que aconteceu com Igor Dyatlov e seu grupo. Eu vou deixar o link para o trailer do filme aqui embaixo na descrição. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Mais de 60 anos já se passaram e o caso ainda não foi resolvido. Eu duvido muito que seja. Ou seja, é muito provável que nós nunca saibamos o que realmente aconteceu com Igor Dyatlov e seu grupo. Mas e você? O que você acha que realmente aconteceu naquela montanha? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se aqui embaixo no canal. Assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo e poderei trazer mais vídeos assim para você. Hoje eu vou ficando por aqui. Abraços e até o próximo vídeo.